Olá, tudo bom? Sou o professor Cláudio. Bom, pessoal do SEMI que está aí descansando essa semana. Lembra que nós temos que estudar durante essa semana e se prolongar esse recesso forçado, nós vamos ter mais videoaulas. Hoje nós vamos falar a respeito da aula 3 para o pessoal do SEMI Química 1, que diz respeito às soluções. Fato muito importante lá para o vestibular, principalmente para a federal. Diria que quase que questão garantida de soluções na prova para vocês. Nessa unidade 3, ou seja, aula 3 da Química 1, nós temos o seguinte. Primeiro sistema de concentração que você vai estudar, concentração comum. A concentração comum trabalha com uma fórmula que determina massa sobre volume. Massa de quem? Massa do soluto sobre volume da solução. Observe, problemas da seguinte maneira. Adicionou-se 10 gramas de um determinado sal em 100 ml de água, certo? Note o detalhe que eu estou falando, eu quero a massa do soluto. Nesse caso são os 10 gramas do meu sal que eu estou dissolvendo lá. E Cláudio, o volume da solução. O que é esse volume da solução? Imagine que isso aqui são 100 ml de água. Ao adicionar uma dada quantidade de sal ou qualquer outro tipo de soluto, provavelmente o volume final não será o mesmo, ou seja, eu não terei mais 100 ml. Então não me interessa o volume inicial de água, me interessa o volume da solução. Quando o problema não informa, só passa o volume de água, significa dizer que não houve deslocamento significativo do volume aqui. E, consequentemente, eu assumo como os meus 100 ml, como é o caso do exemplo que eu passei. Mas a adição de determinada quantidade de soluto geralmente desloca a quantidade, ou seja, o volume que eu tenho de solvente. E, consequentemente, o que eu quero é volume de solução. Então, lá vai. Massa de soluto sobre volume de solução. Usualmente o soluto é dado em grama e o volume de solução dado em litro. E aí a aplicação direta de fórmula. Raras são as vezes em que eu peço lá, o problema te dá massa e concentração e pede volume, ou vice-versa. Trivialmente é uma aplicação direta, se bem que a Universidade Federal do Paraná não gosta de problemas de aplicação direta de fórmula. Geralmente ele gosta de envolver mais conceitos aí no meio. O segundo tipo de concentração que você tem na unidade 3 da Química 1 diz respeito à molalidade. Esse é um sistema de concentração pouco comum de ser usado, a não ser nos sistemas que trabalham com propriedades coligativas, que é o que você vai ver um pouco mais adiante. Mas, na unidade 3 nós temos que a molalidade é calculada como em mol. Mol de quem? Número de mol do soluto, ou seja, quantos mol do soluto eu adicionei. Por exemplo, coloquei 3 mol de cloreto de sódio em quanto? Em 1 litro de água. Bom, 3 mol de soluto, que diz respeito a essa parte de cima, sobre quanto? Sobre uma dada quantidade de solvente. Não é mais solução em dissolvente, sim. Só que esse solvente deve ser dado em quilo. Assuma, quando o problema não fala nada, que o solvente geralmente é água, certo? E, o que é mais interessante, a densidade da água costumamos assumir que é 1. Nós extrapolamos. A densidade 1 vale específico para uma temperatura exata. Porém, nós costumamos assumir que a densidade da água é 1 para qualquer temperatura. Isso facilita na hora de resolver os problemas. O que a federal quer é simplesmente um desenvolvimento de raciocínio, que é o que ela quer, e não algo muito exato. Consequentemente, nós temos que, para transformar, por exemplo, 1 litro de água utilizada como solvente em quilo, já que a densidade é 1 litro de água corresponde a 1 quilo de água. E aí eu tenho lá, no exemplo que eu estava dando, 3 mol de cloreto de sódio, que é sal de cozinha, dissolvido em 1 litro de água. Então eu vou ter 3 mol dissolvido em 1 quilo. Então é 3 mol por quilo. E essa passa a ser a unidade da molalidade, que é mol de soluto por quilo de solvente. O outro sistema de cálculo lá de soluções, que é muito importante, diz respeito à densidade absoluta. A densidade absoluta trabalha com massa de solução, que é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente, sobre volume da solução, que é o volume final, quando eu adicionei o soluto ou solvente. Uma divisão direta, e eu passo geralmente a ter a unidade como grama por ml, ou grama por centímetro cúbico.